Aleluias! Saúdes, irmãos, aí na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Manhã de domingo, dia 20 de junho de 2021. Começando aí mais um devocional. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que mandaram mensagens para mim, todas as pessoas que por algum motivo sentiram minha falta lá no Pocinho de Jacó, sentiram minha falta lá na Pão da Vida, sentiram minha falta aqui nas lives, mandaram mensagens de carinho, mensagens perguntando o que estava acontecendo, mas na verdade não estava acontecendo nada. Eu estava no final do período da faculdade, eu até comentei isso alguns dias atrás, numa quarta-feira profética, a qual fui lá na Pão da Vida, e as pessoas estavam me perguntando se eu tinha saído do ministério, o que estava acontecendo. E eu não saí do Ministério Pão da Vida, né? Na verdade, eu faço faculdade, estou no final de períodos da faculdade e estava muito arrochado. Então eu tive que realmente dar uma priorizada na faculdade para poder terminar também, para poder eu ficar mais livre, para poder ministrar a palavra, poder pregar o Evangelho. Eu sei dos projetos que Deus tem na minha vida, eu sei daquilo ao qual Deus me separou para fazer. Mas para fazer a gente fazer, até para a gente fazer a obra de Deus, a gente tem que ter tempo. E a gente tem que fazer a obra de Deus com veemência, com cuidado, com amor e com carinho. E eu não estava tendo tempo, nem para gravar as lives, nem para poder estudar, para poder ministrar a palavra. Então eu passei esses dias não afastado, mas um pouco parado, realmente devido às faculdades. E eu tinha dito ao Senhor, não, quando eu terminar aqui esse semestre, dar uma folgada, já vou voltar com as lives, né? E por enquanto eu vou ficar fazendo só os devocionais nos domingos. E quando tiver organizado tudo, eu volto para as lives das quintas-feiras à tarde e as lives dos domingos, que é os nossos devocionais. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, todos que estão aqui e todos que mandaram mensagens para mim de amor, de carinho. Acho que muitos dos irmãos pensaram até que eu estava afastado, que acabavam mandando algumas mensagens relacionadas a onde tem a fé, tem a força, achando que eu tinha saído, mas eu não saí, tá bom? Mas vamos orar. Pai amado, Deus querido, Deus santo, te damos graças, meu Deus, por mais um dia, Senhor, diante da tua presença. Pai, obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado por sustentar-nos até aqui, Pai, com tua destra. Obrigado por nos proteger desse vírus, Senhor Jesus. Obrigado por proteger as nossas famílias. Obrigado por nos sustentar em meio a tanta tribulação. Pai, nesse momento eu só tenho a te agradecer por mais uma vitória, por mais um semestre terminado, pelas bênçãos que o Senhor tem projetado sobre a minha vida e sobre a vida dos teus filhos que aqui estão. Pai Santo, Deus soberano, obrigado, Pai. Obrigado pelo crescimento desse canal, porque tem sido canal de bênção na vida de muitas pessoas e eu sei que isso é tua mão, Pai, porque eu mesmo não tenho força nenhuma. Eu sou pó, sou barro, sou apenas servo, Pai, diante da tua presença. Pai Santo, Deus soberano, me use, Pai, nesta manhã de domingo, me usa, faz do jeito que o Senhor quiser, Pai. Fala com o teu povo, Pai, aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo, da maneira que o Senhor quer falar. Que não seja eu, porque eu não tenho nada para apresentar, mas que seja o Senhor falando com o teu povo nesta manhã. Pai, abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui nessa live, que ainda vão entrar aqui nessa live, que vão assistir essa live posteriormente. Pai, eu te peço uma bênção especial. Eu te peço, Pai, um início de semana cheio da tua presença, cheio do discernimento, cheio da tua graça, cheio da tua unção, cheio da tua presença. É o que eu te peço, Senhor. E já te agradeço no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém, amém e amém. Oh, aleluia. Engraçado que eu passei mais de um mês, né, sem gravar lives, sem estar presente mesmo nos cultos, mas também não foi porque eu não queria, não. Às vezes eu ligava para o pessoal lá da igreja, digo, vai ter culto hoje, vai. E quando a gente marcava de ir para lá, quando chegava lá, estava chegando perto para
do culto, aí aqui em Mossoró dava lockdown, não podia abrir as igrejas. E acabava que a gente não ia, ficava resumindo só as pessoas que iam fazer gravar a live mesmo, né? E eu acabava não indo porque nos sábados eu tenho que sair com meu pai, e né, tenho cuidado do meu pai também, então acabava que eu não tinha tempo para ir. No domingo dava certo, aí eu não tinha como ir porque estava fechada a igreja devido ao lockdown. E no sábado à tarde eu tinha que sair com meu pai, então ficava muito desencontrado. Durante a semana, quando eu tinha aula da faculdade, então ficava bem desencontrado de eu poder, né, gravar essas lives. Mas em meio a tudo isso, mesmo em meio a todo esse alvoroço, eu louvo e agradeço a Deus, porque o Senhor ele tem sido muito maravilhoso, muito justo e muito fiel. Eu passei 30 e poucos dias, 40 dias, eu não fiz essas contas ainda, mas foi algo em torno de 30 a 40 dias sem gravar. E o canal, quando eu parei de gravar as lives, ele estava com 1.780 e poucos inscritos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ontem o canal bateu mais de 2.000 inscritos, já estamos com 2.008 inscritos, para a glória do Senhor Jesus. Eu sei que isso é a mão de Deus, porque eu vejo muitos irmãos que têm canal no YouTube, que gravam lives direto, que fazem vários vídeos, que tentam de todo jeito alcançar uma quantidade como essa. E a gente aqui, né, nessa simplicidade, na humildade, né, mas apresentando o projeto diante do Senhor, porque não somos nós, é o Senhor é quem faz. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então eu sei que isso é obra de Deus, eu sei que isso é a mão potentosa do Senhor, foi profetizado e Deus tem cumprido a profecia a respeito desse canal. Eu tenho muito a agradecer a vocês, a todos vocês, a cada um de vocês que fazem parte, que são inscritos no meu canal. Não deixem de divulgar nossas lives, não deixem de assistir, ativem o sininho se não é inscrito. Se chegou aqui de paraquedas, não é inscrito, mas se inscreva no nosso canal. Envia o link do nosso canal para outras pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Aqui ninguém faz nada por dinheiro, eu não estou fazendo nada disso aqui por dinheiro. Na verdade, eu faço isso aqui por amor e por obediência. Se foi isso que Deus me chamou para fazer, eu tenho que fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o engraçado que eu ia gravar essa live de hoje na semana passada. E quando eu estava preparando para gravar a live, a internet baldeou. E quando a internet baldeou, eu digo, agora danou-se, o que é que eu vou fazer? Quando a internet parou, que eu disse, o que é que eu vou fazer? O telefone tocou. E era Berguinho que é cantor também lá do nosso ministério, lá do bairro Jardins, que é do nosso ministério, né, da Pão da Vida, lá do bairro Jardins, ligou para mim e disse, me tire do prego, venha pregar aqui hoje de noite, é um culto de jovens. Eu digo, como você vai chamar um velho para pregar num culto de jovens? E acabou que eu fui. E para a honra e glória do Senhor Jesus, se converteram 2 almas, eu fiquei muito feliz, porque a Bíblia diz que há uma festa no céu, há uma festa tão grande no céu para um pecador que se arrepende, do que para muitos justos. Então houve festa naquele lugar, houve festa no céu, e houve salvação naquela casa, naquele ambiente. Eu fiquei muito feliz. Amém? Vou soltar aqui um hinozinho, já a gente volta com a palavra. Receba esse hino em nome do Senhor Jesus. Esse hino é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Está pesado, a estrada é longa, eu tô cansado. A cruz que eu carrego maltrata demais. Espinhos ferem os meus pés, às vezes penso até em desistir. O vento sopra, barco treme,
medo e a escuridão consome as minhas esperanças de vencer a luta. Mas a palavra do Senhor garantem que eu sou mais que vencedor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu creio nessa profecia tão pura, forte, verdadeira. Irmãos, não desanimem, apenas creia e determine a tua bênção. Receba a unção do Senhor sobre a tua vida, mas Ele fará. Determine a vitória e a glória do Pai estará sobre os teus caminhos. Bendito entre as nações tu serás. Sopra, o barco treme, o medo e a escuridão consome as minhas esperanças de vencer a luta. Mas a palavra do Senhor garantem que eu sou mais que vencedor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu creio nessa profecia tão pura, forte, verdadeira. Irmãos, não desanimem, apenas creia e determine a tua bênção. Receba a unção do Senhor sobre a tua vida, mas Ele fará. Determine a vitória, que a glória do Pai estará sobre os teus caminhos. Bendito entre as nações tu serás. Eis que bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor, aquele que anda nos teus caminhos. Receba a unção do Senhor. Parou aqui, mas eu vou botar outro hino. Estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, meu Deus, para nos esvaziarmos, Pai, de nós mesmos, para nos enchermos, Pai, da Tua graça, para nos enchermos, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai, porque só Tua graça, Pai, nos basta. Senhor, hoje estou aqui diante da Tua presença, diante do Teu altar, para contemplar, Senhor, Teu amor. Pai, segura na minha mão, transforma o meu coração, ajuda-me a trilhar, Senhor, em Tua direção. Estive no deserto e ninguém me deu a mão para me consolar. A paz que eu tenho está em Ti. Só via muitos dedos em minha direção
mas sei que em teus braços estou protegido, lavado e remido com teu poder. Eu nunca me esqueço e não desfaleço nas tuas promessas que me fez. Eu sei que eu quero ir, eu sei, eu vou conseguir, eu sei. Tenho Jesus na minha vida, Ele é a única saída, advogado fiel. Eu sei que eu quero ir, eu sei, eu vou conseguir, eu sei. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro dessa nova Israel. A paz que eu tenho está em ti. Havia muitos dedos em minha direção para me acusar, mas sei que em teus braços estou protegido, lavado e remido com teu poder. Eu nunca me esqueço e não desfaleço nas tuas promessas que me fez. Eu sei que eu quero ir, eu sei, eu vou conseguir, eu sei. Tenho Jesus na minha vida, Ele é a única saída, advogado fiel. Eu sei que eu quero ir, eu sei, eu vou conseguir, eu sei. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro dessa nova Israel. Eu sei que eu quero ir, eu sei, eu vou conseguir, eu sei. Tenho Jesus na minha vida, Ele é a única saída, advogado fiel. Eu sei que eu quero ir, eu sei, eu vou conseguir, eu sei. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro dessa nova Israel. Sempre luta pra te destruir. Ele procura situações pra apontar você aqui. Mas vejam só, ele foi até o céu pra falar de Jó, que era fiel a Deus. Ele te adora porque tem tudo nas mãos, assim é fácil, Deus. Mas deixa eu tocar nele e vais ver que ele não será fiel a ti, não mais. Então o Senhor permitiu ao inimigo, vai. Toque nele, tire tudo que consiga ver, mas um coração fiel nunca vai entender que adora porque nasceu pra isso. E mesmo perdendo tudo que tem, consegue me louvar. E é por isso que Deus restitui quem na prova adora. O inimigo, ele luta de todas as formas, tentando aqui te apontar. E quando você tá na prova, ele fica esperando a hora em que vai blasfemar. Mas quando o servo tem o coração de Jó, o inimigo não consegue envergonhar, porque em meio às lutas ele também sabe a Deus adorar. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora
mas de coração. Mas vejam só, ele foi até o céu pra falar de Jó, que era fiel a Deus. Ele te adora porque tem tudo nas mãos, assim é fácil, Deus. Mas deixa eu tocar nele e vai ver que ele não será fiel a ti, não mais. Então o Senhor permitiu ao inimigo, vai. Toque nele, tire tudo que consiga ver, mas um coração fiel nunca vai entender que adora porque nasceu pra isso. E mesmo perdendo tudo que tem, consegue me louvar. E é por isso que Deus restitui quem na prova adora. O inimigo ele luta de todas as formas, tentando aqui te apontar. E quando você tá na prova, ele fica esperando a hora em que vai blasfemar. Mas quando o servo tem o coração de Jó, o inimigo não consegue envergonhar, porque em meio às lutas ele também sabe a Deus adorar. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Rafael Almeida, né? Meu grande amigo lá de Goiás, grande levita, um homem de Deus, um homem que estamos sempre conversando, sempre a gente se fala por telefone, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mas só um tempinho que eu não falo com ele, mas eu estava com saudade de escutar os hinos dele também. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de pregar sobre bênçãos, né? Eu gosto mais de pregar sobre ensinamento. Mas hoje Deus me trouxe aqui, no início de semana, nesse domingo, para falar que Deus, ele não... Os propósitos de Deus na sua vida não podem ser abalados. Chicão, mas quer dizer que os propósitos de Deus na minha vida têm que se cumprir? Meu irmão, é o seguinte, se você ficar na brecha, se você ficar diante da presença de Deus, se você não se corromper com as coisas desse mundo, se você não olhar para trás assim como Ló fez, a mulher de Ló fez, você pode ter convicção que os propósitos de Deus na sua vida, eles vão se cumprir. Mas como você me prova na Bíblia isso? Eu digo, eu lhe provo agora. Livro de Gênesis, capítulo 41. E diz assim a palavra do Senhor: e o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir
Também fez subir em sua segunda carruagem real. À frente, os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, aleluia, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zefanate-Paneia e lhe deu por mulher a Zanete, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. E José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção e recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava trigo colhido nas lavouras das redondezas. Essa história de José já é uma história bastante batida, bastante conhecida. Mas quando a gente começa a ler a história de José profundamente, a gente vai compreender algumas coisas para a qual se cumprisse na vida de José o propósito ao qual Deus o tinha revelado. A palavra do Senhor vai dizer também aqui no livro de Gênesis, lá mais para trás, que José teve um sonho, e esse sonho que José teve, as estrelas, 12 estrelas se prostravam diante dele. E José era o filho mais novo de Jacó. Era o filho da velhice de Jacó, era o filho ao qual Jacó tinha um amor maior, porque era o filho ao qual ficou mais tempo com seu pai, porque era o filho mais novo. E esse filho mais novo, engraçado que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é totalmente contraditória no sentido das posições. Quando a gente vai ver, vamos ler a palavra de Deus, a gente vai estudar, meditar na palavra de Deus, a gente vai entender que os filhos, os primogênitos, eram os que tinham mais moral naquela época, eram os que herdavam as coisas. Porém, Deus tem um chamego com os últimos, os filhos mais novos, aqueles que ninguém davam nada por eles. A gente vai ver essas histórias, a gente vai ver isso com José, a gente vai ver isso com Davi, a gente vai ver isso com outros e outros grandes homens de Deus. E quando a gente vai compreender essa palavra, a gente vai entender que não foi só apenas o propósito ao qual Deus tinha colocado sobre a vida de José. Não era só José ser governador do Egito, mas para José ser governador do Egito, ele teria que passar por algumas provações. E é disso que eu venho falar hoje, que nada pode impedir o propósito de Deus sobre a sua vida. Porém, meu irmão, minha irmã, nós temos que compreender algumas situações da nossa vida. Nós temos que compreender que todos os grandes homens e todas as grandes mulheres de Deus, ao qual Deus fez promessas, ao qual Deus tinha propósito, eles tiveram que passar pelo vale da sombra da morte, eles tiveram que passar pelo deserto, eles tiveram que passar pela olaria do Senhor, eles tiveram que passar pelo fogo para serem obreiros aprovados. E quando vamos estudar a história, vamos primeiro compreender que quando José é lançado no poço, José estava indo levar comida e água para seus irmãos. Ou seja, José estava servindo.
antes de qualquer coisa, antes de qualquer propósito que Deus queira colocar sobre as nossas vidas, antes de qualquer bênção ao qual Deus tem projetado sobre as nossas vidas, nós temos que compreender que nós viemos a essa terra para servir. Antes de mais nada, nós temos que ser servos. E eu tenho convicção que José, apesar de ser criança, mas ele sabia que muitos dos irmãos deles às vezes não gostavam dele. Muitos dos irmãos deles às vezes não se identificavam com os sonhos, com o jeito de José. Tem muita gente que assiste aqui minhas lives que não se identificam, que não se identificam comigo, que não se identificam com a maneira de eu pregar. Eu sei disso. Tem gente até que manda de vez em quando aí, manda umas mensagens aqui. Um dia mandou, uma irmã mandou que eu não tinha, como foi que não concordava com o que eu dizia, e nem que eu melhorasse meus argumentos, que eu falasse baixo. E eu apenas paguei a mensagem da irmã, mas eu quero dizer à irmã, se ela estiver assistindo, que Jesus te ama, eu lhe amo em Cristo Jesus. Mas o que você pensa a respeito de mim ou deixa de pensar não vai impedir o propósito que Deus tem na minha vida, nem na sua. Primeiro, nós temos que compreender que nós temos que ser servos. Independente de quem você está servindo, se aquela pessoa gosta de você ou não gosta. Independente dela ser boa com você ou não. Independente dela ser seu irmão em Cristo ou não ser. Independente dela confessar a mesma fé ou não. Independente de você concordar com as opiniões dela ou não. Você tem que servir. E José é lançado ali dentro daquela cova. Passou alguns dias ali, sentindo fome, sede e frio, solidão. Mas a gente não vai encontrar na palavra de Deus José amaldiçoando seus irmãos. A gente não vai encontrar na palavra de Deus José amaldiçoando, falando palavras torpes para com os seus irmãos. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer que de uma boca não pode sair água doce e salgada. Em nenhum momento, segundo ponto, José não proferiu palavras torpes contra seus irmãos. José não foi usar de maldição, não abriu a boca para amaldiçoar. E às vezes a gente como cristão, às vezes a gente não abre a boca, mas no pensamento a gente pensa aquele nojento, aquele safado, e a gente não pode. Chicar um poder não pode não. Você faz. A gente às vezes faz. Vou dizer que eu não faço, que eu não tenho esse sentimento que às vezes eu tenho. Depois eu me lembro, eu sou crente, parou. A gente não pode ser hipócrita, chegar aqui e mostrar uma santidade que a gente não tem. A palavra ela vai para você, mas ela vem primeiro para mim. Está descendo primeiro aqui para ir para vocês. A gente não pode desejar o mal para aqueles que nos fizeram o mal, ou para aqueles que pensam mal a nosso respeito. A gente não pode desejar mal àqueles que nos feriram mal, aqueles que nos trataram mal. E em seguida, José é levado cativo, preso para o Egito. José saiu. Ele era menino, dos filhos mais novos, eu não sei bem a idade de José, mas eu creio que devia ter seus 15, 16 anos, 13, 14, entre 13 e 16 anos. E foi levado cativo, foi preso.
Mas mesmo dentro da prisão, José não se corrompeu. Mesmo vendo toda a adversidade contrária do mundo, todas as circunstâncias contrárias ao qual José estava passando naquele momento, não fizeram com que José se desviasse do propósito e da presença de Deus. Segundo ponto, terceiro ponto, na verdade, não deixe que as atribulações ao lado, as coisas que acontecem na sua vida, as coisas que têm acontecido de ruim, de negativo, de circunstâncias contrárias, que te afaste do pensamento, que te afaste do propósito, que te afaste da direção, que te afaste de Deus. O mundo está desabando, Chicão, mas Deus tem um propósito na minha vida. Chicão, mas tudo parece contrário. Chicão, eu não... Se lembre. Tem um hino que diz assim: quem te prometeu garante. Você tem propósito de Deus. Não se esqueça disso. Terceiro ponto. Não deixe que as adversidades da vida frustrem aquilo que Deus tem de projetado para a sua vida. José teve a oportunidade de ter um relacionamento com a mulher do seu mestre, né? Mas José não deixou se corromper pela situação. Às vezes a adversidade faz com que a gente pense que a solução correta é a gente se corromper. José estava lá, estava perdido, ele poderia muito bem ter dito: vou ficar com essa mulher aqui, vou ficar traindo o marido dela sem ela saber, e eu vou me dar bem aqui através disso. Mas José não pensou assim, porque a mente de José estava voltada, estava alinhada com Deus. Ele sabia que aquilo não era correto diante da presença de Deus. Não deixe que as circunstâncias da vida coloquem na sua mente que o erro é o correto, porque o erro é o erro. Chico, é uma mentira, mentira é mentira em qualquer circunstância. O adultério é adultério em qualquer circunstância. A prostituição é prostituição em qualquer circunstância. Primeiro ponto, sirva. Segundo ponto, não abra sua boca para amaldiçoar, nem pensar pensamentos torpes a respeito dos seus irmãos, aqueles a qual fizeram mal a você. Terceiro ponto, não deixe que as adversidades da vida tirem o seu foco do propósito que Deus tem para você. E o quarto, não tente dar um jeitinho, porque esse jeitinho geralmente vem acometido de pecado. E a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele se aborrece do pecado. E quando a gente vai analisar essa história, a gente não vai ver que foi... A gente lê a Bíblia, às vezes a gente tem o hábito de ler a Bíblia e a gente imagina que foi uma coisa... Por a Bíblia ser dividida em poucos capítulos, às vezes a gente acha que uma história começou... Pelo que a gente lê, a gente acha que a história começou hoje e terminou na outra semana. Só que pelos cálculos matemáticos, a gente vai entender que essa história de José, entre o sonho e a realização do sonho, do propósito ao qual Deus tinha projetado, foram cerca de 15 a 17 anos.
Meu irmão, 15 a 17 anos é uma senhora prova, viu? Eu não aguento nem de 1 ano e meio, quem dirá de 15 anos. Foi uma prova muito grande ao qual José passou. Com certeza, José já deveria ter dito. Eu não tenho nem dúvidas. A Bíblia não narra, mas essa dúvida eu não tenho. Eu, como ser humano, entendendo os sonhos a qual Deus tem colocado na minha vida, e eu passando por toda essa tribulação, com certeza, por muitas das vezes eu devo ter me indagado: Senhor, será que isso foi coisa da minha cabeça? Ou será que isso foi realmente coisa do Senhor? O meu sonho, ao invés de ter me trazido uma bênção, me trouxe uma maldição. Tem 15 anos que eu estou, Pai, nessa peleja. Eu sei que tem gente aqui que tem há mais de ano que está na peleja e vem se perguntando, vem se dizendo a mesma coisa: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, aquele sonho que o Senhor me deu, aquela profecia ao qual o Senhor me falou, o propósito ao qual o Senhor usou a irmã para me dizer, não está se cumprindo, muito pelo contrário, está acontecendo uma maldição. Ei, você está passando pela olaria, você está passando pelo vale, você está passando pela mão de Jeová, você tem que ser preparado, e esse propósito ao qual Deus colocou na sua vida, se você fizer como José, for um homem íntegro, não sair da presença, não sair da posição, você pode ter a convicção. Vai demorar, pode demorar, porque o tempo de Deus não é o meu nem o seu tempo, mas pode ter a convicção de uma coisa, meu irmão e minha irmã: vai acontecer. E olhe como Deus, ele cria situação para poder mudar o cativeiro, o meu e o seu. Olha que situação Deus criou. O faraó tendo sonhos, ninguém conseguia revelar o sonho. Olha a situação. Olhe como chega a ser até engraçado a maneira como Deus trabalha, a maneira qual, ao nosso entendimento, é coisa de louco, mas é mesmo que a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura, e a loucura de Deus para o homem é poder. E Deus cria uma situação onde Deus diz: vou mudar o cativeiro de José hoje. Meu amado, minha amada, o meu e o seu cativeiro, ele só vai até o dia que Deus determina. Nem a mais, nem a menos. O deserto de Israel até a terra prometida era para ser 40 dias, para ser 15 dias na verdade. Foram 40 anos, porque eles não passaram pela prova, eles não foram aprovados. Deus não queria nada, Deus só queria que eles entendessem que eles estavam na mão do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Deus levou para o deserto para mostrar a eles que eles tinham, no meio do deserto, comida, água, vestes, coluna de fogo para se proteger do frio e uma nuvem para se proteger do calor. Deus estava mostrando ali: olha, vocês não dependem de ninguém, vocês dependem de mim. E eu vou providenciar tudo que vocês precisam. Deus está dizendo para você que o seu propósito, Deus está providenciando tudo que precisa. Não precisa você se desesperar, não precisa você achar que Ele se esqueceu, não precisa você estar indagando a Deus porque Ele se lembra de tudo aquilo ao qual Ele falou. Agora quem não se lembra é eu e você, e a gente não pode sair diante da presença, a gente não pode se desviar do caminho, a gente não pode tentar dar um jeitinho, porque quando tenta dar um jeitinho dá merda. Desculpa a expressão, mas é a realidade. Quando a gente tenta dar um jeitinho, não dá certo. E Deus resolve mudar o cativeiro ali de José. Deus resolve dizer: olha, José, acabou, pronto, foi aprovado. Mas ainda falta um testezinho. E Deus vai e cria a situação. José desvenda o sonho de Faraó.
E Deus disse: pronto, vou colocar agora você como governador do Egito. O próprio faraó tirou o anel de seu dedo e colocou no dedo de José. E ele disse: olha, eu sou o faraó, mas nada aqui só acontece se você mandar. José saiu da prisão, saiu de preso, ele saiu do mais baixo escalão, que era ser preso. Um preso era, hoje um preso já é humilhado, já é sacrificado, e naquela época aí que não era nada, um preso significava que ele era ninguém. Ele saiu de preso do nada para se sentar na cadeira de príncipe, para ser governador do Egito. Isso, aos olhos do homem, seria algo realmente impossível, porque ele era hebreu. Começa daí, ele era hebreu, ele não cria nos deuses do Egito. Faraó sabia disso, Faraó não era doidão, ele sabia disso. Mas quando Deus quer operar, aleluia, quando Deus quer mudar o cativeiro, quando Deus tem propósito, quando o seu dia chegar, quando a sua hora chegar, pode parecer impossível para todo mundo, para os olhos de todo mundo, pode parecer, pode parecer, mas para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. A palavra do Senhor diz que para Deus todas as coisas são possíveis. E Faraó, o dono do Egito, adorador de muitos deuses, teve que se sujeitar ao Zé Ninguém, presidiário que estava lá, sendo humilhado, ainda mais de outra nação, ainda mais adorador de um outro Deus. Aleluia! Só é Deus e quem faz essas coisas. Essas coisas só quem faz é o Senhor. Porém, para o sonho de José se realizar, ainda existia uma quinta coisa. Para o propósito de Deus se realizar na vida de José, ainda existia uma quinta coisa. Nós começamos falando em servir, depois falamos em não abrir a nossa boca para falar coisas que não agradam a Deus, para desejar o mal. Depois falamos em não se corromper. Apesar de todas as diversidades, a gente não se corromper com as coisas do mundo. A quarta é de não dar um jeitinho, porque muitas das vezes aparecem as coisas na nossa vida. A gente está passando por uma situação difícil, aparece uma coisa ali que você vai resolver um problema momentâneo, mas vai fazer uma coisa que não agrada a Deus. Mas faltava uma quinta coisa para que a vida de José fosse realmente, para que o sonho de José, o propósito de Deus na vida de José fosse realmente concluído. Faltava uma coisa que muitas das vezes na minha e na sua vida está faltando. Como cristão, estou falando como cristão mesmo. Que tem muito cristão aí que abre a boca, louva, prega, ministra, sapateia, fala em línguas, profetiza, mas o coração está igual a um sepulcro caiado. Acho que uma palavra é dura. Acho que aquela irmã que disse que não concorda, vai mandar alguma coisa aí para mim dizendo que não concorda de novo. Jesus te ama, viu, minha irmã? Olha, faltava uma coisa na vida de José para que o propósito de Deus se cumprisse sobre a vida de José. A história você já conhece. Houve uma grande seca
prometido, os irmãos José saem para o Egito. Chegam lá, se deparam com José governador. O meu... Chicão, você perdoaria? Não sei. A Bíblia diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe é requerido. Eu tenho um defeito muito grande. Essa palavra, como eu digo, que vem primeiro para cá é porque é mesmo. Eu tenho um defeito muito grande. Quem me conhece sabe que assim, eu sou Pedro. O que eu tenho para falar, eu falo. Também se eu tiver de escutar, eu escuto numa boa. Sou uma pessoa que quando eu quero dizer algo, eu não mando recado não, nem falo por trás não. Quem me conhece sabe que eu digo na lata. Mas a minha raiva é assim. É a raiva agora e daqui a 5 minutos eu esqueço. Mas eu tenho um defeito grande que se eu realmente criar um ranço, misericórdia, Jesus. Isso é o que Deus tem tratado comigo. E eu não sei se eu, na situação de José, eu teria feito a mesma coisa. Para Deus completar o propósito dele, Deus precisava tratar com José. Eu disse: ó José, você vai sofrer, você vai ser abandonado, você vai ser escarnecido, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, vocês vão mentir sobre a sua vida. E não vai ser os de fora não, vai ser os de dentro da sua casa. Mas você vai perdoar. Se a gente puxar mais pra frente, a gente vai ver uma história quase igual que a de Davi. Davi passou por quase todas as coisas, foi humilhado pela sua própria família, excluído pela sua própria família. Mas nada impediu o propósito de Deus sobre a vida dele e de Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul nas cavernas de Adulão, mas não o fez. Irmãos, essa palavra perdão, ela tem uma força muito grande. Talvez o propósito de Deus na minha e na sua vida ainda não tenha se cumprido, porque a gente não liberou essa palavra, a gente não liberou o perdão. A Bíblia diz que Deus não aceita nem as suas ofertas. Se você não perdoar, se tiver algo contra o teu irmão. O perdão, ele move o coração de Deus. O perdão, ele quebra maldições. O perdão, ele abre portas. O perdão, ele gera amor. E esse quinto ponto foi o que fez José se tornar realmente governador do Egito. E que fez Davi assumir o trono de Israel. O perdão foi quem fez um dos assaltantes que estavam ao lado de Jesus subir aos céus. O perdão, ele gera milagres. O perdão, ele move montanhas. Eu queria que você ficasse com esses 5 pontos. Esses 5 pontos que foram falados nessa manhã. Não vamos estender mais, porque senão sai de mim não sai nada. E eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui nessa live, que assistiram a nossa live. Compartilhem essa live. Até você, irmã, que não gosta de mim, compartilhe também, você pode. Você não gostando de mim, você está compartilhando, está me ajudando também. Está se ajudando também, né? Tá
trabalhando é para mim, não, estou trabalhando para a obra de Deus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Batemos os 2.000 inscritos para a glória de Deus. Eu creio que já a gente vai bater os 3.000 inscritos. O Evangelho não pode parar, o Evangelho tem que ser divulgado. O Evangelho da verdade. Não esse Evangelho que o pessoal prega aí, uma boa parte deles pregam. Um Evangelho de mentira, de falsidade, capitalista. Temos que pregar um Evangelho da verdade. Amém? Vamos orar. Vá deixando aí seus pedidos de oração. Não estou podendo ver porque está tudo aberto aqui. Tem várias coisas abertas e a câmera fica bem pequenininha. O espaço onde fica o YouTube. Mas vamos orar. Pedir a Deus que Deus chegue com a providência. Vá deixando aí seus pedidos de oração. Que hoje na madrugada, né, a partir de hoje, meio dia da semana, vamos começar aí uma campanha de oração pelas madrugadas, orando, intercedendo pelos irmãos, né? Fiquei muito feliz, antes de mais nada, desde já fiquei muito feliz pela vitória do meu pastor Elcio Evangelista. É um homem de Deus, um homem que eu tenho um amor muito grande por ele, um homem muito usado por Deus, um homem de caráter, um homem sério. E que Deus, graças a Deus, o concedeu a vitória. E eu creio que Deus vai conceder também vitória ao irmão dele. Né? Quando os irmãos puderem orar, orem por ele, né? Orem, eu peço oração por ele, que ele está num estado grave. Mas como eu disse, quando Deus quer mudar o cativeiro, ele muda. A Bíblia diz que a oração de um justo move muitos seus efeitos. A oração de um justo, imagine a oração de muitos justos. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, Deus santo, Pai, nós te damos graça, meu Deus. Te damos graça, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã de domingo diante da Tua presença. Pai, obrigado pelo pão de cada dia. Não só o pão carnal, Pai, o pão material, mas o pão espiritual. Obrigado, Pai, por essa palavra grandiosa ao qual o Senhor nos trouxe nessa manhã. Pai, que essa palavra se multiplique nos corações dos Teus filhos. Que ela corra, Pai, o mundo, para que o mundo possa conhecer a Tua verdade. Pai Santo, Deus soberano, nós te pedimos, Pai, pelos enfermos. Pai, te pedimos pelos doentes, aqueles que estão acometidos dessa doença, do Covid, Pai. Senhor, tem de misericórdia do Teu povo, manda, Pai, a cura. Vai operando, Senhor Deus, na vida, nos lares dos Teus filhos. Abençoa, Pai, aqueles que também que estão desempregados, desesperados, Pai, à procura de uma porta de emprego. Abre, meu Deus, portas de emprego para o Teu povo. Abençoa meu pastor, Pai Chico Chagas, abençoa a minha pastora Jossanete. Abençoa, Pai, aquele casal abençoado, aquele casal que tem vivido a Tua obra, que tem trabalhado 100%, 24 horas na Tua obra. Fortalece, Pai, eles cada dia mais. Os protege, Pai, dos lobos em pele de cordeiro. Pai amado, Deus querido, Deus santo, multiplica, Pai, na seara do Teu povo. Sonda, Pai, o desejo dos corações dos Teus filhos. E aquilo, Pai, que os Teus filhos querem, mas que o Senhor sabe que é melhor para eles. Realiza. Vai tirando todo o empecilho, Pai, vai tirando toda a seta inflamada do inimigo. Vai quebrando todo o jugo, Pai. É o que eu te peço, Pai, te agradeço. Que essa semana, Pai, seja uma semana abençoada diante da Tua presença. Que essa semana seja uma semana cheia da Tua graça e da Tua unção. Tudo isso, Pai, eu já te peço e te agradeço no nome santo do Teu Filho, Jesus. Amém, amém, amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Santo Espírito sejam com todo o povo de Deus, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, manda para os seus amigos, para as pessoas que precisam escutar essa mensagem. Amém. Até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Por enquanto, vamos ficar só nos domingos, até que normalize tudo. Depois que normalizar tudo, a gente começa
as lives também nas quintas-feiras, tá bom? Quando tiver as lives nas quintas-feiras, eu aviso no domingo antecedente. Essa semana não vai ter na quinta, só no próximo domingo. Se na outra semana já tiver tudo organizado, a gente já começa a fazer nas quintas também, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.